A paz do Senhor, amados. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui mais um dia para ouvir a sua palavra e que, a começar em mim, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Primeiramente, vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, pelos louvores entoados, ó Pai, pela sua presença sentida aqui, por cada servo do Senhor, ó Pai, que o Senhor traz à sua casa nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite, porque nós carecemos do Senhor, ó Pai, e sempre vamos precisar do Senhor. E louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, fala aos nossos corações, a começar em mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando mais uma série, sempre eu que encerro, né? Sempre o último domingo do mês. E nós falamos esse mês de como Deus, né, cura as nossas dores. E nós vamos ler um texto de um personagem muito conhecido. A gente aprende sobre ele desde criança. Abramos nossas Bíblias em Juízes, capítulo 16. Livro de Juízes, capítulo 16. Estarei lendo a princípio dos versículos 18 ao 27. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Esse personagem é muito conhecido, nós ouvimos sobre ele desde criancinha. Tem uma música até que fala Sansão, o herói do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Não sei se alguém já ouviu essa música, mas desde criança nós aprendemos sobre esse juiz de Israel, sobre esse homem. E aqui nós vemos um momento da sua história, da sua vida, em que Sansão, ele é um homem que está totalmente derrotado. Ele está passando um momento de muita dificuldade, né? Ele teve assim que foi capturado pelos filisteus, ele teve os seus olhos perfurados,
E o texto que nós lemos diz que ele estava moendo o trigo dos fariseus. Ele estava rodando, né, lá no cárcere dele, um moinho, uma tarefa que era executada muitas vezes por animais, por escravos, uma tarefa humilhante. E Sansão, capturado, fraco, como eu disse, com seus olhos furados, estava trabalhando de maneira forçada, rodando esse moinho, né, para moer o trigo dos filisteus, para ser como um escravo dos filisteus. E ele lá, fraco, humilhado, ele também é pedido para ser trazido na frente dos príncipes, dos líderes ali dos filisteus, para ser escarnecido, para fazer a alegria dos seus inimigos que estavam tripudiando sobre ele, estavam se alegrando com a desgraça de Sansão, porque Sansão foi o homem que atrapalhou muito os filisteus, atacou eles diversas vezes, né, era um grande inimigo dos filisteus, e ali eles estavam tripudiando sobre ele. E é interessante que o texto que nós lemos diz assim: traga Sansão para que ele possa nos divertir, né, para que nós fiquemos felizes. Muito obrigado. Nós fiquemos felizes, nos alegremos com a nossa vitória. E ali eles adoravam o seu Deus, o Deus Dagon, né, que era o Deus a quem eles serviam, e adoravam e diziam: Dagon colocou Sansão nas nossas mãos. E ali Sansão estava fraco, humilhado, ele era motivo de chacota, motivo de adoração ao Deus dos filisteus, o Deus Dagon. Nós estamos falando sobre dor, e esse era um momento de muita dor deste homem. E nós sabemos que passamos por aflição nas nossas vidas, passamos por momentos difíceis, momentos de dor, talvez não nessa intensidade que estamos relatando, mas se você puxar na sua memória, se você pensar sobre a sua vida, ou até mesmo sobre os últimos dias, há momentos nos quais nós nos entristecemos, às vezes não por situações que nós mesmos passamos, mas por outras pessoas, nos compadecendo, tendo empatia. E nós sabemos, como servos do Senhor, que a dor neste mundo, ela é algo que faz parte dele, ela é algo que é normal nos nossos dias. Um texto clássico e conhecido sobre isso é João 16:33. Essas coisas os tenho dito para que tenhas paz em mim, Jesus dizia. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo nisto. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, dizia Jesus. E nós nessa série, né, o reverendo Orlando começou falando sobre Paulo, sobre momentos de aflições na vida de Paulo, grande servo do Senhor. O seminarista Leandro falou sobre Jó, homem servo do Senhor, que Deus permitiu que passasse por vários momentos muito difíceis. E semana passada também o reverendo Orlando falou sobre Elias, o profeta Elias, servo do Senhor, usado por Deus muitas vezes, obediente e temente a Deus, mas teve um momento de depressão, um momento de dificuldade. Mas nessas 3 pregações nós vimos homens de Deus, que eram homens que serviam a Deus, que se esmeravam, que buscavam cumprir a vontade de Deus nas suas vidas. E mesmo assim, eles passaram por momentos difíceis e momentos de dor. Sansão é um personagem da palavra de Deus um pouco diferente. Ele é um homem que passou por momentos de dor, mas aos quais muitos deles ele mesmo os causou. Não foi que nem nos casos anteriores, que a dor veio por circunstâncias alheias às suas vontades. Não que tenhamos a vontade de passar por momentos difíceis, mas a nossa vida é desse jeito, né? Você acha que está tudo bem e de repente acontece alguma coisa, né? Tem até um meme, né, na internet que é bem interessante, mostra o cara lá, ele pagou todas as contas dele, falou: não, está tudo certo, fechou aqui, né? Aí mostra o botijão de gás lá dizendo que acabou, né? Acabou o gás, e aí eu tenho que pagar o gás. A nossa vida é assim, a nossa vida ela é cheia de momentos de altos e baixos, de momentos difíceis, né? Às vezes quando você acha que está tudo bem, algo acontece, tem um revés, e nós nos apegamos a Deus, e nos fortalecemos e passamos. No caso de Sansão,
Quando você vai vendo a história dele, você já vai ver que é meio que um desastre anunciado, né? Esse homem derrotado, esse homem que está sofrendo na mão dos seus inimigos, que está sendo humilhado, escarnecido, que teve os seus olhos furados, ele, de certa forma, conduziu a sua vida para esse momento, infelizmente. E é sobre esse homem que nós vamos falar um pouquinho essa noite. Quando eu começo a olhar Sansão e começo a entender a sua história, o seu começo, ele é muito diferente daquilo que nós lemos, desse homem que está passando a dificuldade por qual nós mencionamos. Sansão me lembra, a princípio, quando você pensa no começo da sua história, para quem gosta aí, um dos heróis da Marvel ou da DC, né? Um super-herói que existiu de verdade. E faz muito sentido aquela frase que o tio Ben fala para o Homem-Aranha, para quem gosta, né, dos heróis, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E esse é um homem que Deus deu a ele grandes poderes. E nós vamos ver que parece que ele não entendeu que com grandes poderes ele também teria grandes responsabilidades. Vamos voltar um pouquinho na palavra de Deus, no capítulo 13, versículo 1. Fala lá sobre o nascimento de Sansão. Juízes 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, esse é o contexto já que Sansão vivia. O texto aqui que nós lemos diz que Israel, sendo desobediente a Deus, Deus o colocou eles nas mãos dos filisteus. E não foi por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Foram por 40 anos. E o versículo 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Nós vemos que Sansão vem no contexto de um povo desobediente, um povo que tinha a mão de Deus pesando sobre ele, mas em algum momento Deus quer levantar alguém para restaurar esse povo, para ajudar esse povo. E era uma época, como o próprio nome do livro diz, que Israel era governada por juízes. E Deus levantava juízes. E houve um momento que Deus levantou a Sansão. E diz aqui que ele tinha um pai que chamava Manoá, e a sua mãe, não revela o nome dela, mas diz que ela era uma mulher estéril. E é muito interessante que a Bíblia não fala que um anjo apareceu para a mulher de Manoá, a mãe de Sansão. A Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão. Ou seja, o próprio Deus apareceu para aquela mulher que era estéril, que não podia ter filhos. Então Sansão já começa a sua vida sendo um milagre. Aquele homem que nós lemos que estava sofrendo, que estava sendo humilhado, com seus olhos furados, ele começa a sua vida sendo um milagre de Deus, sendo um presente de Deus para o povo de Israel. E o capítulo 13 continua nos versículos 4 e 5 dizendo: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão, cujo alguns estudiosos dizem que o seu nome significa sol, luz. Sansão era uma promessa de Deus para o povo. E aqui o texto nós lemos que ele era um nazireu.
Se você for lá em Números, capítulo 6, você vai ver mais detalhado sobre o que vinha a ser um nazireu. Mas era um voto que era feito, muitas vezes temporário, nesse caso aqui era um voto de uma vida, porque foi uma ordenança de Deus, mas eram homens que tiravam um período da sua vida para se consagrar a Deus, para se colocar na presença de Deus, para ser usados por Deus. No caso de Sansão, Deus separou a vida dele, né? Ele não ia ser por um período, ele ia ser um nazireu a vida toda. E esses homens não comiam carne imunda, não poderiam tocar ou chegar perto de cadáveres. Muitas vezes até, se você estava no voto de nazireu e se um ente querido seu morria, você não ia participar do velório, porque você não podia se aproximar, né? Não cortavam os cabelos, no caso de Sansão, todos nós sabemos disso, né? Outra coisa, também que eles não bebiam vinho, nem bebida forte, tudo mais. E Deus então separa, né, desde o ventre da sua mãe, esse menino, né, Sansão, para livrar o povo de Israel. E Sansão na sua vida, né, a Bíblia relata que ele faz umas coisas que a gente olha e você fica imaginando, né, tanto boas quanto ruins, mas vamos falar das boas primeiro, né? A gente fica imaginando como que é capaz um homem conseguir fazer isso. Realmente o cara devia estar na Marvel, o cara é um herói. A palavra fala que ele enfrenta 30 homens e ele mata os 30 homens, né? Um homem contra 30, e ele prevalece. Uma situação interessante que acontece com Sansão, que certo momento ele estava caminhando e um leão, diz que um leão de pequeno porte, mas um leão, o ataca e ele rasga. O texto diz que ele rasga esse leão, como se fosse um cabrito, como se fosse um animal simples, né? Eu tenho 2 cachorras em casa, né? Uma Lhasa e uma Shih Tzu, né? Não quero dar ideia, tá? O pessoal lá de casa. Mas assim, você vê que são animais frágeis, sensíveis, né? Pequenos. E ele, atacado por um leão, se imagine sendo atacado por um leão. Ele rasga esse leão, ele deslacera, ele destrói esse leão e larga ali para o meio da estrada e segue o seu caminho. Certa vez também, ele sendo sitiado por filisteus de Gaza, ele ergue os portões de Gaza, com batentes, com tranca, com tudo. E não é um portão que nem é o portão da sua casa, não. Era muito comum, naquela época, as cidades terem uma grande muralha em volta e portões gigantescos. E Sansão ergue esses portões, e ele sai carregando, ele sobe o monte, e ele é visto no alto do monte com os portões nas suas costas. E o feito mais famoso de Sansão, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, certa feita, Sansão mata 1000 homens, usando como arma apenas o queixo de um jumento. Você consegue se imaginar numa batalha contra 1000 homens? 1000 homens. Eu contra um já acho que seria difícil. Contra 10, contra 100, contra 500, não. Era Sansão contra 1000. E a arma dele era um pedaço de um crânio de um jumento, a parte do queixo. Essa era a arma dele. E assim ele enfrentou 1000 homens. Sansão era um homem que fez muitos feitos dos quais nós olhamos e vemos, nossa, quanta força, quanto poder. Realmente um herói. Porém, era um homem que fez péssimas escolhas. Uma delas foi querer se casar com uma filisteia. E essa não é a Dalila ainda não, tá? É uma outra moça. Ele viu a moça, se encantou pela moça, ele chegou para o pai e para a mãe dele e falou, pai, mãe, quero me casar com ela. Seu pai e sua mãe ainda olham para ele e tentam persuadi-lo, fala, filho, sério mesmo? Não tem nenhuma moça aqui em Israel que te agrade? Né? E Sansão, pela sua fama, pela sua força,
por ser juiz em Israel, pela sua posição, com certeza ele tinha pretendentes. Eu imagino que sim. Porém, ele viu uma filisteia e ele quis casar com ela. E já começa aí uma péssima escolha, porque ele não ouviu os seus pais. Filhos, ouçam seus pais em relação às pessoas às quais vocês trazem para a sua vida. Ouçam seus pais. E Sansão, ao casar com essa moça, ele ainda vinha pela estrada, e foi quando ele estava indo para o casamento que o tal do leão surgiu. Não sei se vocês se lembram, mas casamento naquela época durava uma semana, 7 dias. E naquelas festas e tal, e Sansão com aquela moça, e aí ele tinha vários filisteus na festa, vários líderes filisteus ali, e ele quer provocar os filisteus. Péssima ideia de novo, péssima escolha, né? Ele propõe um enigma lá para os filisteus e fala assim: não, se vocês resolverem o enigma que eu estou te passando aqui, eu darei a vocês 30 vestes especiais, né? Mas se vocês não resolverem o enigma, cada um de vocês 30 me dará uma veste, né? Então eu ou ganho 30 ou vocês ganham 30. E está tudo certo. Aí os filisteus que estavam na festa, lembrando que era uma semana, 7 dias, eles, depois do 4º dia, chegaram para a moça que era noiva, a esposa de Sansão, a moça que estava se casando, e falaram assim: seguinte, você nos trouxe aqui, casou com esse israelita aí para nos humilhar? Esse cara está tripudiando da gente? Ou você descobre esse enigma que ele está falando aí, ou você e sua família vão morrer. E essa moça chora e fica no pé de Sansão e tudo mais. Insiste, até que ele conta para ela. E ela conta para os filisteus. E aí eles dizem: nós resolvemos aqui e tudo mais. E aí Sansão fica muito bravo. Aí ele vai para a terra dos filisteus, e aí que ele mata 30 homens, toma as roupas deles e entrega o prêmio lá. E aí ele vai embora. Passado um tempo ele volta para buscar a sua esposa, para ver a sua esposa, mas passado um tempo. Nisso ela já tinha sido dada para outro homem e tudo mais. Sansão era um homem que fazia péssimas escolhas e colhia consequências absurdas, consequências horríveis das suas péssimas escolhas. Sansão era um homem que ele fazia o que ele queria, ele não tinha domínio próprio. Como nós falamos, ele era nazireu, ele era consagrado ao Senhor, ele era um homem que foi separado por Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele com certeza foi ensinado nisso, porque se você for ver lá o capítulo 13, você vê que os pais de Sansão ainda se preocupam e chamam Deus para conversar uma segunda vez e falam assim: Deus, como nós faremos? Como criaremos esse garoto? Porque é o Senhor que está trazendo ele para nós. Então, com certeza, os pais de Sansão criaram ele na doutrina do Senhor, naquilo que o Senhor queria para a vida dele. Mas ele não ligava muito para isso. Ele parece que não entendia que ele era consagrado a Deus e por isso ele tinha que ter determinada conduta. Sansão fazia o que queria. Como eu disse, o nazireu não podia tocar carne morta. Lembra do leão que ele matou? Certa vez também ele passando pelo leão, ele foi lá olhar a carcaça desse leão, só os ossos que estavam lá, e abelhas fizeram um ninho no meio da carcaça do leão, e de lá ele coletou um favo de mel e comeu daquele mel. E levou, eu fiquei pensando, não tinha lugar melhor para procurar mel naquela época, mas tudo bem. E levou o mel para sua casa e ainda deu para o pai e para a mãe dele comer, sem dizer de onde que ele tinha tirado. Ele sabia que ele não podia
nem se aproximar de cadáver algum, não é só humano não, era de animais também. Deus tinha separado e as regras eram essas. E ele não seguia essas regras. A palavra conta também que era um homem que se deitava com prostitutas. E eu acho isso muito forte, né? A gente pensa, como que um homem de Deus toma essas atitudes? Um homem que Deus separou para um propósito. Deus o separou para livrar o seu povo. Como que ele toma essas decisões? Como que ele segue com essas atitudes? Você vai estudando a história de Sansão e é no mínimo curioso você vê que alguém que é criado segundo os ensinamentos de Deus, e quando ele, como se diz, sai da barra da saia da mãe, sai do teto dos seus pais, vai viver a vida por si mesmo, ele toma decisões tão equivocadas e tão erradas, que obviamente vão trazer consequências difíceis. Ele é um homem que dominou um leão, mas não dominava a si mesmo. Faltava a Sansão domínio próprio. Sansão zombava do pecado. Pecado era tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que foge da vontade de Deus. E esse homem que deveria ser exemplo para esse povo, que seria o libertador desse povo, zombava do pecado, por levar uma vida pecaminosa. E a palavra de Deus fala que zombar do pecado é loucura. É loucura. Provérbios 14:9 diz: os loucos zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. Nós devemos tomar cuidado, um cuidado que Sansão não tomava. Cuidado em brincar com o pecado. Cuidado com as nossas decisões. Cuidado com os lugares onde nós vamos. Cuidado com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Cuidado com os negócios que nós fazemos. Cuidado com os negócios com os quais nós nos envolvemos. E aí chega um ponto da história de Sansão, que Sansão se afeiçoa, se apaixona por Dalila, outra filisteia. Já tinha dado ruim uma vez, deu ruim de novo. E tem um amigo nosso que fala assim, a Silmara e a Andréia vão lembrar: fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Ele se envolveu com a filisteia e já tinha dado ruim, como se diz, né? E aí ele se envolve com Dalila. E Dalila tenta enganar Sansão 4 vezes. 4 vezes. Não sei se vocês lembram da história, mas Dalila tinha sido perguntada pelos líderes filisteus, dizendo assim: olha, vai lá, seduz esse rapaz aí, e veja de onde que vem a força dele, o que acontece com ele, que ele é tão forte, para que nós possamos fazer alguma coisa para poder prender ele, porque já tentaram investir contra Sansão diversas vezes e não tinham conseguido. Eu não vou lembrar agora os motivos, mas Dalila vai lá e fala assim: Sansão, insiste com ele, me conta, qual que é o motivo da sua força, o porquê que você é tão forte? E Sansão brincando com Dalila ali: se me amarrar com um couro molhado, assim, 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 eu perderei a minha força. E aí Sansão dorme, e enquanto ele está dormindo, né, ela vai lá e amarra ele do jeito que ele falou, que seria o jeito que ele seria destruído. E aí que eu falo, fique atento aos sinais. Porque ela vai lá, amarra Sansão, do jeito que ele explicou para ela que ele perderia a sua força. E aí ela dá um toque para os filisteus lá. E ela começa: Sansão, estão vindo os filisteus, estão vindo. Como se ela não soubesse, né?
E aí eles chegam lá e Sansão se desamarra como se fosse linha de costura, sei lá, como se não tivesse nada ali. Já viram um filme de Superman, que o Superman está algemado assim, aí ele só levanta e abre os braços, como se não tivesse nada? Né? Sansão levanta como se não tivesse nada e bota os filisteus para correr. Fique atento aos sinais, porque, peraí, é só pensar um pouquinho, né? Se eu disse para ela que é assim que eu perco a minha força, e ela vai lá e faz dessa forma, algo está errado. Essa foi a primeira vez. E aí, Dalila, percebendo que Sansão tinha mentido para ela, ela vai lá, faz aquele charme, tentando seduzi-lo e tudo mais, né? Que nem as esposas quando quer alguma coisa do marido, né? Tal. E aí, Sansão, conta para mim, você está de brincadeira comigo? Você mentiu para mim, poxa? Como que faz para perder a força? Como que faz? Onde está o seu poder? Aí Sansão conta uma outra história. Não, se me prender assim, 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 é assim que eu vou ficar fraco. Ele dorme. O que Dalila faz? Prende ele assim, 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 como ele tinha falado. E você pensa, né? Que homem bobo, né? E aí, Dalila chama e fala, Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. E aí ele levanta como se nada estivesse amarrando ele de novo, porque era muito forte. E põe a galera para correr de novo. E aí uma terceira vez acontece a mesma coisa. Dalila chora para ele, fala, você não me ama, você isso, você aquilo. E aí? Você não vai me contar o seu segredo? E aí ele conta uma terceira história para ela lá. E adivinha o que acontece? A mesma coisa. Ela chama os filisteus. Eu teria abandonado essa mulher já, não sei vocês. O problema é que aconteceu uma quarta vez. E nessa quarta vez, Dalila percebeu que ela ali recebeu o coração de Sansão. Nessa quarta vez, ele contou a verdade para ela. E ela mais uma vez olhou para os filisteus e falou, é assim, assim, assim que ele vai perder a força. E aí o texto que nós lemos diz que ela fez ele adormecer. Aí entrou um homem, raspou suas 7 tranças e tudo mais. E ali ele foi pego. E foi da mesma forma. Sansão, Sansão, chegaram os filisteus, tal. E ele levantou, vou arrebentar com esses caras aí. E nem percebeu que ele estava sem cabelo. Não que a força dele estivesse no cabelo, mas a palavra fala que ali o poder de Deus, né? Deus já não estava com Sansão. Deus já não estava mais com ele naquele momento. Porque o poder não era de Sansão, era de Deus. Sansão foi um homem que buscou viver do seu jeito. E ele achava, de alguma forma, que viver do seu jeito era a liberdade, talvez, não sei. E viver do jeito dele acabou fazendo com que ele estivesse preso. Ele somente caiu na mão dos filisteus porque ele não caiu em si. Ele não olhou para dentro de si. Ele não percebeu o sinal amarelo ou às vezes até o sinal vermelho. Ele não ficou atento aos sinais. Ele não olhou para Deus. Quem dirige aqui, com certeza já fez isso. Você está dirigindo, o semáforo está verde. Ou sinaleiro, como se diz aqui. Está verde. E aí ele fica amarelo. E amarelo quer dizer o quê? Corre que dá tempo. É isso? E aí ele vira vermelho. Só, deixa eu falar, não quer dizer corre que dá tempo não, tá? Para quem não sabe, quer dizer atenção que vai dar vermelho, aí você tem que parar. Mas para muitos quer dizer corre que dá tempo. E eu me incluo, já errei dessa forma também. Está ali minha filha que às vezes me lembra. Estou confessando algum pecado aqui. E aí, se você passou no vermelho, o que pode acontecer? Algo ruim pode acontecer, não pode?
Sansão não estava atento aos sinais. Mas, como estamos falando nessa série, nós estamos falando de um Deus que cura a dor. De um Deus que pode nos curar da dor. Nós não devemos fugir de Deus. Sansão levou uma vida na qual ele fugia de Deus. Porque com certeza ele foi ensinado, ele foi criado entendendo as regras do jogo, entendendo como que um servo de Deus, um homem de Deus, ainda mais ele, nazireu, separado para ser juiz do povo de Israel, ele sabia que ele tinha que ter determinada conduta. Mas ele viveu uma vida fugindo do que Deus queria para ele na vida dele. Conversava eu com o Leandro hoje, o Leandro falou, Jonas foi igual, né? Jonas, Deus falou, vai para Nínive, e você vai fazer assim, assim, assim. E eu fico pensando a audácia de Jonas de olhar para Deus e falar, não Deus, vou fugir. Como é que pode o profeta de Deus pensar, vou fugir de Deus? Você se imagina fugindo de Deus? Não, vou me esconder aqui que Deus não vai me ver. E Deus fala, vai lá e faz isso. Ele fala, não vou. E aí ele foge, ele vai para o barco, falando de Jonas, né? E aí os caras acham ele lá e ele é jogado no mar, aí vai lá o grande peixe comer o Jonas. Ele fica na barriga do peixe lá, é regurgitado, vomitado, chame como quiser, em Nínive. E de um jeito ou de outro, ele foi fazer o que Deus mandou. Caim, quando estava se irando com seu irmão, olha que interessante, Deus aparece para Caim e fala, Caim, está pisando na bola, hein? Vai dar ruim isso aí. Lógico que eu estou parafraseando. Mas Deus avisa Caim. E Caim mesmo assim mata o seu irmão. Na primeira pregação dessa série, o reverendo Orlando falou do Davi. E todo mundo acha Davi o máximo. Até quando você começa a ver mais a história, ou quando você cresce um pouco mais e vê que ele fez mais coisas além de matar Golias. E algumas coisas não eram tão legais assim. Davi pisa na bola também. Mas é interessante que Davi tem um coração arrependido. Davi não foge de Deus. E caminhando para o final, tomando um mau exemplo de Sansão como referência, eu queria ressaltar aqui 3 pontos. Não tenha prazer na podridão. Não busque prazeres naquilo que não é de Deus. Nós vemos que ele foi lá buscar um mel no meio de um cadáver. Isso é só um exemplo. Mas era um homem que era facilmente seduzido por desejos lascivos, e talvez esse seja um dos grandes maus do mundo que nós vivemos hoje. Não busque prazeres aonde você sabe que Deus não está lá. Não busque prazeres onde você percebe que o pecado vai estar lá. Não busque prazeres em atitudes que você sabe que vai contra a vontade de Deus, contra as verdades de Deus, contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Parece um pouco absurdo a gente olhar e falar, não, tá tranquilo, Jonathan. Aqui, né, tá tudo certo. Mas a palavra fala que quem está em pé, olha para quem não cai. Aí é muito fácil a gente pecar. Voltando também a uma das palavras que o reverendo trouxe aí nessa série, né? Não que exista pecados pequenos ou pecados grandes, mas às vezes erramos nas pequenas coisas. Existe um dado que fala de acidente de trabalho, né? Não sei se tem algum técnico nessa área aqui, mas eu não vou lembrar o número certo, mas que diz que a cada tantos pequenos incidentes no trabalho, o cara cortou um dedo assim, fez um cortinho simples, sabe? Né, deu uma ralada,
né? Eu trabalho numa metalúrgica, então essas coisas às vezes acontecem. E existe um dado que diz que a cada tantos pequenos incidentes, você tem chance de ter um acidente mais grave. E a cada tantos acidentes mais graves que você possa ter numa empresa, você tem chance de ter um acidente fatal. Na vida do cristão, na relação dele com o pecado, ele tem que tomar cuidado dessa forma, com essa ótica. Porque pecado não tem tamanho, mas a cada pequenos incidentes, cada pequenas situações que você percebe que, opa, né, pequei de novo, opa, está meio frequente isso aí, eu estou pisando na bola, eu não estou conseguindo voltar. A chance de pecados, volto a dizer, pecado grande e pequeno não existe, mas pecados, segundo a nossa ótica, mais sérios acontecerem, esses pecados podem acontecer. Então temos que tomar esse cuidado. Não devemos buscar prazer naquilo que não é de Deus. Não devemos brincar com o pecado. Como nós lemos em Provérbios, é loucura. Que nós possamos buscar aprender com os nossos erros. Sansão já tinha se casado com uma filisteia e deu ruim. Além de ele não ficar com a sua esposa, ele ainda foi lá e teve que matar 30 homens, cometeu um monte de atrocidades. Será que não percebeu? Geralmente quando nós erramos, nós pisamos na bola, nós buscamos perceber, nós buscamos tentar entender o que aconteceu, é o natural. Para quem é casado, né, se você não percebe, às vezes sua esposa percebe. Recentemente o irmão olhou aqui para mim e falou assim, olha, eu ia fazer tal coisa, mas minha esposa não deixou. E que bom que ela não me deixou fazer. Eu achei mó legal. É importante isso. Porque às vezes o Jonathan também toma algumas decisões equivocadas, e que bom que eu tenho a Silmara, porque ela me dá uma força. E vice-versa. Naturalmente ela erra mais do que eu. Brincadeiras à parte, né? E na vida cristã isso também não é diferente, tá? Nós estamos aqui juntos, né? A gente canta tão bonitinho, somos corpo, né? E tudo mais. E temos que buscar realmente ser um corpo, ajustados, ligados, unidos. Sabermos conversar uns com os outros, conhecer uns aos outros, exortar, se necessário, uns aos outros, dar palavras de conforto, muitas vezes também. Temos que buscar aprender com as situações das nossas vidas. Se Sansão tivesse prestado atenção aos sinais, visto as poucas coisas que aconteceram devido a algumas decisões equivocadas, talvez algumas coisas não tivessem acontecido. Devemos caminhar atentos aos sinais amarelos e vermelhos e andar só no verde. Terceira coisa, busque o domínio próprio. Essa é a verdadeira liberdade. As pessoas do mundo às vezes olham os cristãos e falam, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ir lá todo domingo, você tem que fazer isso, ou você não tem que fazer aquilo. E eles às vezes se assustam quando nós respondemos, não, meu querido, eu não tenho que nada. Eu não tenho determinada prática porque eu não quero. Só por isso. Porque eu entendo que não é bom para mim. Porque Deus me diz que não é bom para mim. Eu vou lá domingo após domingo porque é o meu prazer estar lá. É agradável, é gostoso. Só vem coisa boa desses atos. O mundo, sim, é muitas vezes escravo. Se acham livres, mas são escravos de vícios, seja com drogas, seja com, hoje em dia, com as mídias sociais, né, que você começa naqueles stories lá e fica preso e não consegue sair nunca mais na sua vida. Não é verdade? Arrasta para cima e arrasta e nunca acaba de arrastar, né? Você é preso pela pornografia, é preso por
situações políticas, muitas vezes, nas quais você se engaja mais do que deveria. E eu não quero cair muito nessa seara aqui. A vida de domínio próprio é uma vida que você escolhe as batalhas que vocês vão trilhar. E as batalhas que nós escolhemos são as batalhas que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Essa é a verdadeira liberdade. É eu escolher ou não, porque eu sei que é bom ou não, porque Deus me diz. E a minha fé está nele, a minha confiança está nele. Essa é a verdadeira liberdade. Saber se conter, porque nós visualizamos consequências. E Sansão não tinha isso, ele não tinha esse filtro. O nosso texto de Juízes lá continua, Juízes 16. Nós lemos até o 27, e eu vou ler o 28 em diante. Juízes 16, 28. Lembra que até então Sansão estava lá preso na festa, sendo subjugado, sendo humilhado, sendo escarnecido, divertindo os filisteus lá com a sua desgraça, eles comemorando e adorando o seu Deus, porque na cabeça deles Sansão foi entregue a eles pelas mãos do seu Deus. E Sansão, ele pede para que o rapaz que estava conduzindo ele coloque ele perto de umas colunas. E o texto que nós lemos diz que as colunas eram o que sustentava aquele local e que lá em cima tinham mais de 3.000 homens. E aí o versículo 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zoar e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Sansão então ora a Deus e pede: Deus, deixe que eu me vingue deles. Me dá a tua força uma última vez. E ali ele faz força sobre esses pilares, e nós já vimos esse desenho de algum jeito na nossa infância, com certeza. Ele faz força sobre aqueles pilares, e aquele lugar cai. E o texto que nós lemos diz que muito mais morreu pelas mãos de Sansão com essa atitude do que o que ele tinha matado de filisteu na sua vida antes disso. Vocês lembram que Sansão foi separado por Deus com um propósito? Desde o ventre da sua mãe, que era estéril, Deus ia levantar esse juiz em Israel para tirar Israel da opressão dos filisteus. O livro de Jó fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos sim. E é interessante que Deus cumpriu a sua promessa. Os planos de Deus se permaneceram. E eu fico imaginando que talvez se Sansão fosse obediente ao Senhor, a história dele seria diferente. Talvez Sansão não tivesse morrido dessa forma tão triste e tão trágica. Mas aquilo que Deus tinha para o seu povo foi realizado. Já falei algumas vezes, Deus é Deus, comigo ou semigo. Deus não precisa de mim. Deus faz a sua obra.
Se Ele quiser te usar, Ele vai te usar, você sendo fiel a Ele ou não. Porque os planos dEle não podem ser frustrados. Os planos de Deus deram certo, o de Sansão não. Deus é um Deus que pode curar toda dor, mas o nosso personagem aqui, ele percebeu isso um pouco tarde, talvez. Deus deu a ele a força uma última vez, mas para se cumprir o seu propósito, não de Sansão. Deus pode curar a minha dor, Deus pode curar a sua dor. Deus quer estar no controle da minha e da sua vida. Deus tem os seus planos e Ele sabe o que Ele quer. Se de alguma maneira você ou eu possamos estar nos afastando de Deus, não atentos aos sinais, estando desobedientes, fugindo do caminho, que nós possamos olhar para Deus e dizer: Deus, me ajuda a recalcular a rota. Quando você está dirigindo com o Waze, né, e você sai do caminho, o que acontece lá? Recalculando, né, e recalcula a rota e ele te mostra, não, é para ali que você tem que ir. Na nossa vida não é diferente. Se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, Ele nos permite recalcular a rota, se de alguma forma possamos estar desagradando a Deus. É difícil falar isso, mas infelizmente esse é o natural do ser humano. Eu não consigo olhar aqui e pensamos, porque somos a igreja de Jesus, nós não erramos. Nós erramos sim, nós somos pecadores sim, nós cometemos falhas, senão não precisaríamos ler a palavra de Deus, buscar a orientação de Deus, buscar a ajuda de Deus. Deus é um Deus que ajuda a curar a dor. Mas é bom nós olharmos para dentro de nós e talvez entender que boa parte das dores pelas quais nós passamos são causas das nossas próprias atitudes. Não são situações alheias. Às vezes acontece. Certa vez eu fiz esse exercício na minha vida e eu gostaria que você fizesse na sua. Muitas dores das quais eu passei foram consequências do meu pecado, foram consequências dos meus erros. Erros que muitas vezes eu nem percebia que estava cometendo. E é por isso que temos que caminhar junto a Deus, buscar esse Deus que sara toda a dor. Então, ore a Deus. Se precisar, peça perdão a Deus. Se precisar, peça restauração a Deus. Veja onde você pode ser perdoado por Deus. Aonde precisa ser recalculada a rota. Mas se coloque na presença de Deus. Sansão não fez isso. E é triste eu ler essa história e saber que era alguém que tinha tudo para dar certo. Se coloca no lugar de Sansão, que legal seria. É uma visão até um pouco juvenil, mas que legal seria se eu tivesse essa força, esse poder. Mas será que eu não ia errar da mesma forma? Será que a soberba não ia entrar em mim da mesma forma? Será que eu não seria desobediente da mesma forma? Porque todos nós somos pecadores, somos falhos, somos pequenos. Nós temos que buscar esse Deus grande, esse Deus que cura a dor. Esse Deus que pode te dar um novo recomeço. E é importante nós entendermos isso. Deus pode nos dar um novo recomeço. Deus nos ajuda a recalcular a rota. Sansão está morto, mas eu e você não estamos. Nós não estamos. Ainda há tempo. Há tempo de buscar esse Deus. Há tempo de buscar a Deus que pode curar a minha e a sua dor.
E se você não tem dor nenhuma para ser curada no momento, glória a Deus por isso. Que continuemos vigilantes, atentos, buscando sempre esse Deus maravilhoso. Eu repito, Deus pode te dar um novo recomeço. Sansão está morto, mas eu e você não estamos, ainda há tempo. Que possamos cada vez mais nos apegar ao Pai. Buscar orientação, buscar em Deus aquilo que Ele quer para a minha e para a sua vida. Porque nada é melhor para mim ou para você do que a vontade de Deus. É meio óbvio, mas Ele sabe mais do que você e eu. Então por que não ouvi-lo? E é natural de nós não ouvir. Eu vejo a minha filha, e às vezes não me escuta, né, amor? Mas aí eu olho para mim mesmo, e muita coisa eu também não escutei os meus pais. Parece que a gente busca o erro. E muitas vezes nós não escutamos a Deus. Mas que possamos buscar estar mais sensíveis à voz de Deus nas nossas vidas. Amém? Santo e amado Deus, nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, teremos momentos difíceis, teremos momentos de lutas, momentos que nos sentiremos tão pequenos, ó Pai, tão fracos, tão carentes, necessitados do Senhor, ó Pai. E nos ajuda a entender, Senhor, que não devemos trilhar as nossas batalhas com as nossas próprias forças, ó Pai. Porque o nosso coração é enganoso, diz a sua palavra. Mas o Senhor é Deus grande e poderoso, ó Pai, que sabe todas as coisas. Nós possamos depositar, ó Pai, as nossas esperanças, as nossas vontades, a nossa fé no Senhor. Que o Senhor guie, ó Pai, os nossos caminhos, os caminhos da Tua igreja, Pai querido. Que possamos, ó Pai, diferentemente de Sansão, ó Pai, entender que somos separados pelo Senhor e para o Senhor. Cantamos tantas vezes, ó Pai, porque dele, por ele, para ele são tantas as coisas, ó Pai, são todas as coisas. Para o Senhor são todas as coisas, ó Pai. Que nós possamos cada vez mais entender isso, ó Pai. Que o Senhor possa renovar a cada um de nós. Que nós possamos entender, Pai, eu não quero ser igual eu era ontem. Que eu possa ser, ó Pai, um pouco melhor hoje. Que eu possa estar mais perto do Senhor. Porque o único jeito de eu estar melhor é estando mais próximo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, ó Pai. Nos méritos do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém.